Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio. O título do episódio de hoje baseou-se no título de um livro que foi escrito por 4 jornalistas portugueses, o Luciano Alvarez, o José Vegar, o Hernani Carvalho e o Jorge Araújo, esse meu amigo pessoal, que quando foi Timor, e houve aquele caso dos jornalistas que ficaram para trás na UNAMET, eles os 4 ficaram e escreveram este livro, um livro chamado O Ruído Insuportável das Lágrimas. Vale a pena ler, penso que ainda existirá em alguma, ou UX, ou FNACs, ou coisa que o valha. Na altura, portanto, final da década de 90, no fim do século passado, o direito internacional ainda estava vivo. E Portugal foi, de facto, ímpar em termos diplomáticos, de forma a que a autodeterminação do povo Maubere fosse reconhecida do ponto de vista internacional e que depois culminou com a independência de Timor, que tomou o nome de Timor-Leste. Isto soa-vos mais ou menos a alguma situação atual? Pois sim e não, não é? A situação da Palestina é muito parecida, em termos conceptuais, com a que Timor vivia. Só que na altura havia direito internacional e havia possibilidades de trabalhar na Comissão de Direitos Humanos da ONU, junto ao Conselho de Segurança, fazer pressão na Assembleia Geral, tudo. E neste momento não há. A ONU é uma instituição falida, o Conselho de Segurança é uma instituição perversa e a Comissão de Direitos Humanos, infelizmente, não passa de uma farsa. De forma que as pessoas que restam na Palestina, o som deles é o som ensurdecedor do silêncio. Não é difícil, ou não me é difícil, pôr-me na pele de pessoas que estão a morrer de fome. O único som, naquelas noites em que não há bombardeamentos, deve ser o silêncio. Porque há uma altura em que o corpo deixa de responder e a vontade fica quebrada. Em que já não se luta mais. O vazio pode ser uma coisa boa. Às vezes, infelizmente não acontece muitas vezes, mas quando se faz meditação, e eu faço meditação a miúde, regularmente, é uma prática já de há muitos anos, consegue-se atingir um estado de vazio que é absolutamente compensador, estonteante. Não dá vontade de sair de lá. Não é disso que eu estou a falar. Não estou a falar desse vazio pleno. Estou a falar de um silêncio, de uma dor. Um silêncio feito de dor, feito de mágoa, feito de diminuição da pessoa. E se o Holocausto, que foi uma coisa absolutamente terrível, foi feito e levado a cabo por trás dos panos, havia imensa gente que não sabia o que se passava, neste momento não é essa desculpa. A única coisa que existe é o facto de
a nova ordem, que eu já tenho falado tantas vezes, baseada naquele tripé feito de poder, dinheiro e tecnologia, nada mais importa, levou à desumanização e à banalização e ao desdém total por todas as instituições internacionais que poderiam, de alguma forma, servir de alavanca para que a situação pudesse mudar. Assim, o lobby das armas continua a cantar altíssimo, o lobby do poder esfrega as mãos de contente e a tecnologia, nomeadamente a tecnologia de guerra, exulta. E o que é que vai restar? Vítimas de um credo a jazerem em fossos. Mais nada. Isto leva-me necessariamente à conclusão de que eu descobri isto recentemente, de que o ódio total, absoluto, intenso, irracional é um direito que me assiste. Honestamente descobri que o ódio pode ter várias oitavas. Há a oitava abaixo, que é o ódio a tudo o que seja bom e bonito e risonho e maravilhoso, e há a oitava acima, que é o ódio a tudo o que seja peçonhento, mau, asqueroso, nojento e que mate. E é esse tipo de ódio que eu me sinto tomada, e é por isso, se calhar, que eu falo tanta resistência. Não é uma resistência que me faça, ou que eu possa de alguma forma exortar, nunca o faria, em matar, em machucar, em desdenhar, em deitar abaixo. Não, a gente só deve olhar para baixo para levantar alguém, não é rigorosamente para mais nada. Agora, nós temos de declarar uma guerra total ao que não presta. E a força desse ódio, pelo menos nesta fase, está-me a ajudar imenso, 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 imenso. Não sei se isto faz sentido para as outras pessoas. Para mim é claro como a água. Faz imenso sentido. Esse tipo de ódio alimenta-me, faz-me andar para a frente, faz-me querer mais, faz-me ser um bloqueio a tudo o que não presta. Um grande amigo meu, outro dia, numa conversa, dizia-me que ele diz: procura o teu espaço dentro de ti, porque não há nenhum sítio para onde possas fugir. A liberdade e a democracia acabaram, da China aos Estados Unidos. Acabou. E aquele ímpeto que levou, e aquela generosidade que levou a que, por exemplo, tivesse ocorrido a guerra civil dos Estados Unidos, a guerra da secessão, que deixou um mar de mortos, como sempre. É por isso que na guerra não há vencidos. Ou melhor, não há vencedores, só há vencidos. Deixou um mar de mortos porque houve uma parte do país que se uniu para terminar com a escravatura, em nome de outras pessoas. Este tipo de ímpeto, de coragem, feita de um sentimento de fraternidade, pelo qual se pode morrer, acabou. Lamento não estar a fazer um episódio particularmente frufru, feliz, radiante. Só há, na minha opinião, só há uma maneira de contrariar. É ter a coragem, também é preciso coragem, de ser verdadeiro, de ser gentil, de ser generoso, de amar, de dar beijos, de dar amassos, de abrir os braços à vida. De rir de prazer,
de agradecer profundamente. Apesar de tudo, o sol ainda nasce todos os dias e a lua é lindíssima. Esta é a melhor forma de resistência e tem que ser passada e passada e passada e falada e falada e falada, e toda a gente deve ser desafiada. E acredita em mim, se for preciso, até os mortos lutam ao nosso lado. Por isso, hoje, sempre e com urgência, #resiste sempre. Posto isto, muito obrigada por todas as visualizações, por todos os comentários, por todos os novos subscritores. Se gostam, por favor, continuem a visualizar, a subscrever, a partilhar, a desafiar-me, a conversar comigo, a pôr comentários. Please, 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 please. Que é para a maldição de Cassandra continuar a crescer. Até breve.